que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a capacidade, os recursos de um servidor na DigitalOcean, tá? E esse recurso serve para a gente melhorar, nesse caso aqui, a CPU, a memória e até o HD, tá? Do servidor que você estiver utilizando. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é justamente para aumentar um serviço chamado Mautic, que a gente precisa aí deixar ele redondo aí para um lançamento. Então, eu vou fazer aqui com vocês, para vocês darem uma olhada, me acompanhem na tela ali, na sequência. Ó. Então, o que a gente tem aqui então? A gente tem o servidor aqui da DigitalOcean, tá? O que a gente percebeu? Se você tiver com 4 CPU aqui já de capacidade, geralmente o pessoal da DigitalOcean, eles não vão liberar para você simplesmente ir lá e aumentar o recurso, aumentar a CPU. Tem que abrir um ticket com eles e através desse ticket que eles conseguem colocar mais opções para vocês aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está usando aqui uma CPU de 4, né? Um servidor aqui com 4 CPUs, tá? E a gente vai precisar aumentar para 8. E nesse caso aqui, como a gente está precisando aumentar para 8, teve que abrir um ticket, um chamado lá no Mautic, ali é tudo através de e-mail nesse caso, tá? Beleza, então o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Se vocês perceberem, o servidor ele está rodando, tá? Então ele está ativo aqui, ele roda esse serviço chamado Mautic, que é como se fosse um Active Campaign ali, onde fica disparando os e-mails, tem umas campanhas de automação ali quando o lead se cadastra para o teu lançamento, né? E o que a gente tem aqui então? Vamos aumentar porque vai ter um lançamento agora na Black Friday e a gente precisa estar com esses recursos aí aumentados, né? Então, pessoal, como eu estava explicando aqui, o pessoal da DigitalOcean precisa liberar, tá? Então a gente vai fazer o seguinte procedimento. Eu não recomendo vir aqui direto, só uma orientação antes, tá? Para você redimensionar, não adianta só escolher aqui o servidor, né? A atualização do servidor que você quer, porque ele não deixa, tá? Se o servidor estiver ligado, tá bom? Então, qual que é a ideia? É você desligar o servidor, só que eu não gosto de desligar por aqui, porque geralmente pode dar algum problema, um desligamento forçado, tá? Eu utilizo esse outro softwarezinho aqui, que é o Termius, tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda dele, mas é um servidorzinho bem bacana, que permite colocar vários hosts. Você que trabalha com servidor, é importante ter um consolidador, né, de servidor, para você não ficar mandando, conectando via terminal com vários, esquecer aí o IP de cada um, senha de cada um e tudo mais. Então a gente utiliza esse carinha aqui chamado Termius, tá? Eu já estou aqui no Termius, vou rodar um comando aqui, ó, que é o shutdown -now, que é um comando de Linux para desligar o servidor da forma correta. Eu vou digitar o comando aqui para desligar o servidor, né? Então é o shutdown no servidor, pode ser shutdown now, e ele já desliga o nosso servidor aqui de uma forma correta, tá bom? Vai dar esses errinhos aqui porque ele está desligando o servidor, e aqui na DigitalOcean você consegue acompanhar ele desligando aqui. Não aperte lá o botão, não recomendo, tá? Já tive problemas com isso, então eu prefiro fazer o shutdown que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui, ó, pode ver que ele já está desligado. Ele estando desligado, tá? Você pode vir aqui escolher a nova opção que você quer. Então, a gente está aqui com 4. A nossa ideia é aumentar esse servidor aqui para 8 e no mínimo com 16. Tá? Então, escolhendo essa opção aqui, ele já habilita a opção de aumentar o servidor. Só que tem um detalhe bem importante que eu gosto de fazer antes por segurança, tá? Antes da gente fazer aqui o resize dele, para não perder nenhum tipo de dados, primeiro você verifica se está sendo feito o backup do teu servidor, tá? Então aqui está sendo feito os backups dele, tá? 21 dias atrás, 5 horas atrás. E eu gosto também de tirar um snapshot, tá? Que é como se fosse uma fotografia do servidor. Por mais que eu já tenha feito agora no final do mês essa verificação, né, essa configuração, perdão, esse snapshot, gente, perdão pelo erro aí, esse snapshot, eu gosto de vir aqui e tirar um outro snapshot, porque ele vai tirar agora que a máquina está desligada. Então agora que a máquina está desligada, ele vai tirar uma cópia fiel aqui. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Até ele terminar aqui, eu já volto no vídeo, gente. Uma curiosidadezinha aqui, enquanto ele está fazendo ainda, pessoal, dei um pause, mas está demorando um pouco, mas uma curiosidadezinha aqui para vocês é o seguinte: eu costumo colocar os snapshots aqui, ó, com a data mais prática para a gente entender, tá? Mas ele também tem esse númerozão aqui, ó, esse número que aparece é o número conhecido como timestamp, tá? É um número de máquina que calcula também a data e hora
que está sendo feito. Então, muitos sistemas, muitos servidores utilizam esse tipo de data para poder armazenar de uma forma mais simples, né? Em forma de texto corrido, no caso, né? No caso, são números aqui. Se eu pegar aqui e copiar esse número, eu procurei aqui na internet um site que chama Epoch Converter. Eu digito aqui, ó, posso digitar qualquer número aqui, colo aqui, mando ele trazer para o Human Date, que eles chamam, né? Ou seja, a data dos humanos aqui no caso, e ele me traz, tá? Então, pegando aquele número ali, é só questão de curiosidade, e colocando aqui, ele está me trazendo, então, hoje sábado, né, 4 de outubro de 2025, às 8h01, então, é quando foi feito o snapshot ali do servidor, tá? Então, 8 minutos atrás, ó, pode ver que ainda nem acabou de fazer o snapshot ali, porque tem bastante dados, tá? Mas é só uma curiosidadezinha aí para vocês também. Então aqui eu costumo renomear ele depois, pode ver que o de baixo aqui já está renomeado, tá? 2025, 0930, que eu acredito que seja mais fácil de identificar quando ele foi gerado do que esse número aqui, que nem não é considerado um human date, né? Uma data para humanos aí. Então vamos aguardar um pouquinho, ó, vai demorar mais um pouquinho aqui ainda, e a gente já volta aí para continuar o resize aqui e algumas recomendações de segurança para não dar problema na hora de você fazer esse aumento de recursos do teu servidor, tá bom? Então só um pouquinho, a gente já volta aí. Bom, pessoal, então agora ele acabou de finalizar aqui o snapshot, tá? Ele aparece aqui na tela um alertazinho, né? Uma notificaçãozinha ali dizendo que encerrou, que deu tudo certo, tá? Então aqui a gente já tem a versão salva, ou seja, são todos os dados do servidor. Se der algum problema na hora de fazer o resize, de melhorar os recursos, e você perder algum arquivo, você tem aqui como restaurar e voltar o teu servidor do jeito que estava antes de você fazer a atualização de recursos, tá? Então agora, com essa segurança tomada aqui, é que a gente vem na parte de reconfigurar, né, de resize no caso, de redimensionar, e a gente vai trocar aqui então de 4 CPU com 8 GB de RAM, a gente vai trocar aqui para 8 CPUs aqui e 16 GB de RAM, espaço em disco de 90 ainda, né? Bom, é isso, esse aqui é o valor que eles cobram por mês, a DigitalOcean, tá? Então a gente vai subir, fazer um upgrade aí de valor também. Então, feito isso, dá um resize aqui embaixo, tá? E aparentemente, na primeira vez que eu vou fazer isso, parece que nada está acontecendo, tá? Então não aparece um carregando nem nada. Como que você vai saber que está funcionando aí o redimensionamento? Porque ele aparece aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Redimensionando o droplet. Então, da primeira vez que eu fiz, eu cliquei ali, vi que não aconteceu nada, eu falei, caramba, não deu um atualizar, não deu uma notificação dizendo que estava atualizando, né, os recursos, nem nada, e aí correndo a barrinha de rolagem aqui, eu consegui identificar que ele vai atualizando aqui, ó. É bem fraquinho, né, essa questão visual, para quem é usuário e acaba se confundindo um pouquinho ali, mas fica a dica, não se preocupe que ele está redimensionando ali o teu servidor, tá? Então eu vou dar um pause de novo aqui, e a gente vai aguardar ele redimensionar, a gente vai subir o sistema de novo, vai ligar ele de novo e fazer alguns testes para ver se está tudo funcionando, tudo ok, tá bom? Então até daqui a pouquinho. E é isso aí, pessoal, então demorou um pouquinho aí para fazer o resize, né, do droplet aí do servidor, mas deu tudo certo. Então aqui na tela vocês podem ver que já subiu aqui para 16 GB, tá? E aqui no caso, opa, vamos lá, atual aqui, ó. Só para a gente ver ele carregar certinho nas configurações. Então aqui, ó, já está com 8 de CPU e 16 GB de RAM, ou seja, já está atualizado para que a gente possa então subir o servidor e ver se está tudo funcionando. Perceba que ele está desligado, está off, a gente vai ligar ele por aqui mesmo, tá? Ó, então ficou todo esse tempo aqui desligado, ó, é um bom tempo, uns 30 minutos aí desligado. É importante que você se planeje para fazer esse tipo de ação, tá? Então vamos ligar o servidor aqui e esperar ele subir o serviço e a gente verificar como é que ficou, passar alguns comandos aí importantes para vocês não perderem, tá? Nenhum tipo de dados. Ó, aqui já mostrou que tá ok. Vamos voltar aqui então pro Mautic, tá? Perdão, pro Mautic. Mautic é o serviço que tá rodando nesse servidor, tá? Está voltando aqui então para o Termius, né? Para verificar se deu tudo certo. Olha lá, ele já
conectou, trazendo para a gente aqui as novas configurações do servidor, tá bom? Bom, como é que a gente verifica isso por aqui, pelo terminal? Eu gosto de usar um comando chamado htop, tá? E o htop, ele traz então todas as informações do que está acontecendo no servidor. Então você vê que tem aqui, ó, todos os 8 servidores, então agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, a máquina agora já está rodando com 8 servidores aqui, perdão, com 8 CPUs, tá? E também a questão de memória, pode ver que já está mostrando aqui 15.6 aqui, que equivale aí aos 16 GB de RAM que a gente atualizou, tá? Então a ideia é que você venha aqui, rode esse comando para verificar se está tudo certo, tá? Eu vou parar ele aqui. E um outro comando que eu recomendo você utilizar também é o demesg, tá? O que esse comando demesg faz? Ele vai trazer para você todas as mensagens que aconteceram na hora de inicializar o servidor. Então eu vou dar um demesg aqui e vou analisar alguns itens com vocês. Aqui eu não vou ficar analisando muito, não. Cada item, porque isso aqui é coisa de servidor, tá, gente? O mais importante é você verificar se deu alguma falha. Se deu alguma falha, do lado esquerdo aqui, ó, tô só subindo as mensagens aqui. Do lado esquerdo vai aparecer que ficou em vermelho. Então você pode ver aqui que ele deu o boot, tá? E começou aí a colocar as CPUs, tudo certinho, ó. A BIOS, né, que é a inicialização do seu servidor, e aqui do lado está tudo verdinho, ó. Então a gente correu aqui a barra de rolagem e viu que está tudo verdinho, tudo funcionando corretamente aqui no servidor, tá? Bom, pessoal, acredito que seja isso. A gente vai verificar aqui agora também um outro comando que é o df. O comando df, ele verifica quanto está sendo usado de espaço em disco aí no caso. Esse servidor, a gente só fez o upgrade ali de memória e CPU, então a gente não fez aí o upgrade de HD, ou seja, ele continua com a mesma quantidade de HD e aparentemente os serviços estão todos rodando aqui, legal. A gente utiliza o Docker também, então pelo Docker eu vou verificar se os serviços foram inicializados, olha lá. O serviço que a gente está utilizando aqui é o do Mautic, tá? Então tá aqui o Mautic rodando, foi criado há 10 meses, então quanto tempo ele subiu o serviço? Há 2 minutos atrás, e pode ver que não deu nenhum tipo de erro aqui, nada, então tá tudo funcionando legal. Vou entrar aqui então no Mautic, tá? Que é o servidor, esse servidor, e vou dar um atualizar aqui para ver se ele vai funcionar, ó. Tudo funcionando perfeito. Aqui as configurações, vou fazer o logout aqui da conta, tá? Vou fazer o login de novo e vamos ver se ele deu tudo certo. Olha lá, tudo funcionando, tá? Tudo ok aqui com os serviços, tá? E você pode ver também aqui na DigitalOcean que vai começar a aparecer também a questão dos gráficos, né? De como que está o seu servidor, memória e tudo mais. Então você vê que a memória já caiu bastante aqui. Se a gente vier em 6 horas, se bem que ela estava bem constante, ó, já começou a marcar, mas pode ver que ela estava sendo utilizada com 8 GB, estava sendo utilizada 20%, e agora com 16 GB caiu aí para 7%, ou seja, a gente precisou melhorar esse servidor aí, tá? O disco em uso está 75, então provavelmente a gente vai precisar fazer um upgrade também no HD desse servidor em breve, tá bom? E pode ver que esse 75% aqui, ó, 73, 74, se a gente for ver lá nos comandos, né, que a gente deu aqui no DF, no caso, você vai ver que está trazendo muito próximo aqui, né, 73, 74, basicamente é o mesmo comando, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Então é isso sobre a atualização do teu servidor pela DigitalOcean, fazer um resize dele, melhorar o teu servidor, é esse passo a passo que eu recomendo vocês fazerem, tá? Então tudo funcionando, toma o cuidado de criar ali o snapshot, tudo, se der algum problema você consegue restaurar ele, fazer um rebuild dele, tá? E se vocês quiserem saber mais dicas aí de servidor também para lançamento, tá? No caso da Black Friday que tá chegando aí, então é só deixar aqui nos comentários que eu faço novos vídeos aí, ajudando vocês a não perderem venda, tá? Com essa infraestrutura de TI aí para lançamentos, beleza? Então é isso aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau.